profundidade essa proposta da chamada estratégica que a ANEEL lançou para projetos em hidrogênio renovável, né? Esse é um tema essencial. Certamente aqui o doutor Paulo vai fazer uma apresentação da importância da transição energética e como que o hidrogênio se insere nele, né? E aí eu só queria corroborar, né, porque o Brasil já criou as bases de uma política pública para hidrogênio, ainda a um nível muito geral, né? Fez um plano trienal muito mais indicativo do que determinativo, né? E, acima de tudo, de certa maneira, essa chamada estratégica ela corrobora uma tendência mundial que é incentivar o desenvolvimento de projetos. Deixa eu até abrir aqui minha câmera, que é deselegante da minha parte. De abrir projetos pilotos, né? Nós temos aqui um dado da Agência Internacional de que de 2018 a 2022 praticamente multiplicou por 4 o volume de investimentos em projetos pilotos, saindo de 500 milhões para 2 bilhões de dólares, e tendo a União Europeia como a liderança nesse processo, o que é compreensível essa atenção da União Europeia, porque entre todos os países e grupos de países, né, é quem tem a maior insegurança energética, quem depende mais, né, dos combustíveis fósseis, dos quais eles são importadores praticamente intensivos, né, quase que 85% a 90%. Então, eles, de certa maneira, liderem esse processo, né, dos projetos pilotos, né? E o Brasil, como eu citei antes, né, ele criou as bases disso, de uma decisão lá do Conselho Nacional de Política Energética, depois criou um plano trienal, volto a insistir, muito indicativo, assim, indicativo no sentido bastante detalhado, e fazendo um levantamento das possibilidades e, de certa maneira, necessidades que se tem de investimentos em determinadas áreas para criar o que a gente chama aqui em economia de uma cadeia produtiva do hidrogênio, né? Na realidade, o hidrogênio ele precisa de uma cadeia produtiva para ser produtor de hidrogênio e, consequentemente, o Brasil ser, por um lado, um exportador de hidrogênio, os seus derivados, né? Talvez isso como uma coisa mais de médio prazo, mas um desenvolvimento de mercado mais a médio prazo, talvez mais no curto prazo, uma questão de substituir o consumo de combustíveis fósseis nas cadeias produtivas pelo hidrogênio. Na nossa avaliação aqui do GESEL, acho que esse aqui é que é a grande tendência aqui e possivelmente aonde os projetos de P&D vão priorizar, né? Possivelmente o doutor Paulo vai fazer uma referência, mas eu acho que não seria redundante destacar que, para essa chamada estratégica, já 95 empresas que representam cerca de 50 grupos econômicos do setor elétrico, né, manifestaram interesse. O doutor Paulo vai até fazer um acréscimo a essa manifestação de interesse, se ela continua valendo ou não, né? Por outro lado, frente a essa demanda potencial, né, o GESEL estimou que projetos para planta piloto, a estimativa é de algo em 80, 100 milhões de reais, o que faz com que dificilmente uma empresa per si, sozinha, consiga ter esses recursos de P&D suficientes para bancar completamente um projeto, o que traz à tona, com bastante destaque, né,
a importância da formatação dos projetos na modalidade RISE, de Rede de Inovação do Setor Elétrico, que é uma espécie de um consórcio envolvendo obrigatoriamente players de outros setores, que não do setor elétrico, como nós vimos lá na primeira utilização desse conceito, foi na chamada estratégica para a mobilidade elétrica. Inclusive, deu resultados muito promissores. Nós avaliamos que, pela manifestação já feita e pelo potencial que a indústria de hidrogênio renovável no Brasil tem, né, esse instrumento, principal instrumento de inovação tecnológica do setor elétrico, que é o PDI, o Programa de Desenvolvimento e Inovação, coordenado pela ANEEL, e ele vai ter uma importância significativa nessas, assim, para, de certa maneira, ajudar o desenvolvimento da indústria, né? Como verdadeira, assim, como se fossem jogadas sementes em diversas áreas, em diversos setores e com diferentes parcerias, o que é muito importante. Tá? Isto posto, eu faço a apresentação aqui dos presentes. Em primeiro lugar, obviamente, o Dr. Paulo, que é o coordenador, superintendente de uma nova superintendência criada pela diretoria da ANEEL, dada a importância do tema de transição energética, que assumiu as responsabilidades da SPE e ganhou uma outra dimensão, porque ele passou a nível de ser uma superintendência associada diretamente à diretoria da ANEEL, que é a Superintendência de Transição Energética e Inovação. Temos também presente aqui o Guilherme Arantes, que é lá da equipe da Superintendente de Transição Energética e Clima do BNDES, a Carla Primavera. O BNDES tem sempre acompanhado com lupa esse processo, né, da indústria e desenvolvimento da indústria de hidrogênio, e muito atento aqui a essa possibilidade que a chamada estratégica abre, justamente para acelerar o processo dessa indústria nascente no Brasil. Temos também aqui o Joel, que é o gerente da área de novos negócios do Cimatec, que também é um dos patrocinadores aqui desse evento. O Cimatec e o GESEL têm uma parceria muito sólida e muito convergente, na medida que o Cimatec é um centro de tecnologia e o GESEL, o FRJ, é um centro de inovação regulatória, de política, né, energética. Então, é uma parceria assim, que tem um somatório muito produtivo e consistente, como já desenvolvemos em outros projetos. Tá? E, por último, mas não menos importante, a presença aqui do Maurício Moscovitch, que é o diretor executivo do GESEL. Né? Hoje o GESEL tem 3 diretores, tem um diretor-geral, que sou eu, tem 3 diretorias, tem a diretoria científica, que é Roberto Brandão, a diretoria executiva, que é o Maurício Moscovitch, e a diretoria administrativa, que é a Maria Alice Magalhães. Okay? Isto posto, nós já estamos com mais de 100 pessoas inscritas, já fomos para 107, e já temos 11 minutos à frente. Eu queria, então, passar a palavra aqui ao Dr. Paulo, agradecendo muito essa possibilidade e, de certa maneira, reiterando assim a importância que o programa de PDI do INEL tem para o desenvolvimento científico e tecnológico do setor elétrico brasileiro. Dr. Paulo, muito obrigado. Agora, a apresentação é sua, o tempo é seu, nós vamos ficar aqui aprendendo e anotando, porque, em seguida, a fala do Dr. Paulo, nós vamos ter os tutores que vão formular perguntas. O Guilherme, do BNDES, o Joel, da Cimatec, e o Maurício, da ANEEL. A cada pergunta do debatedor, o Dr. Paulo responde, mas, em paralelo aqui, nós iremos receber perguntas no chat
que serão sintetizadas pela equipe de apoio, que aqui é a Ana Carolina e a Luísa Maceno, passarão essas perguntas para mim e eu depois formularei essas perguntas. Obviamente, nós não teremos tempo de responder a todas as perguntas, será feita aqui uma seleção por duas grandes especialistas, aqui a Ana Carolina coordenadora executiva dos projetos de P&D em hidrogênio no Brasil, notadamente um lá com o César, lá, da subsidiária da Siemens, que nós geramos um livro, e também da EDP, que nós construímos a primeira planta de hidrogênio verde lá no Porto de Pecém. Elas são pesquisadoras vinculadas diretamente a isso, farão uma pré-seleção, passando para mim, e as que não puderem ser respondidas aqui serão depois encaminhadas ou para a ANEEL ou para a nossa equipe para responder. Doutor Paulo, obrigado. Desculpe essa introdução tão grande, mas o tema é difícil a gente parar de falar um tema importante. Por favor, doutor Paulo, muito obrigado. Obrigado, professor Nivaldi. Cumprimento a todos e a todas aqui que estão presentes. É um prazer poder divulgar a chamada estratégica de hidrogênio no contexto do setor elétrico brasileiro. É um trabalho que a gente vem conduzindo ao longo aí dos últimos 2 anos até formatar. Essa chamada teve uma inovação nela, que a gente fez uma consulta pública do edital, até para poder aprimorar da melhor maneira possível. Então, ela teve essa inovação. Para quem não me conhece, eu trabalho na ANEEL desde 1998, fui um dos primeiros assim, integrantes aqui da equipe da ANEEL em 98. Trabalhei na área de fiscalização, regulação, concessão, assessoria da diretoria, e faz 6 anos que eu integro a equipe integrava a equipe da SPS, Previdência, Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, e o ano passado, vai fazer um ano, foi criada a Secretaria de Inovação e Transição Energética, da qual eu sou o secretário aqui. Então, passando aqui, até para contextualizar, eu vou compartilhar minha tela aqui. Acredito que todos já estejam vendo. Então, a chamada 23/2024 de hidrogênio. Tá? É um prazer estar aqui mais uma vez. Vou contextualizar com relação à matriz energética, transição energética, hidrogênio, setor elétrico e NH2. Então, o mundo já viveu várias transições energéticas. Essa que a gente está vivendo agora é mais uma. Ela tem uma característica um pouco diferente das transições energéticas que a gente já vislumbrou no passado. No passado, elas demoravam um tempo de maturação maior, em termos de décadas, ou até mais de um século. O impulso ou era a exploração ou falta de recursos naturais, ou as novas tecnologias, e a escala ela começava pequena, individual, local, regional, até global. A transição energética que a gente está vivenciando nesse momento, a nossa avaliação, ela é muito mais acelerada. O impulso, principalmente, é de mudanças climáticas, a parte de redução do carbono zero, tecnologia e inovação. E a escala dela, a gente percebe que ela está vindo ao inverso das demais, ela está vindo de global, nacional até setorial. Então, esse é um contexto aqui, essa figura ela é bem difundida aí por todos, mas a gente está vivenciando isso aqui. E nesse contexto, a ANEEL, ela foi criada, a secretaria, justamente para impulsionar a transição energética aqui, além da inovação. Então, a gente tem a matriz energética mundial e hoje, como energia primária, até um estudo da BP, 77% da energia primária é oriundo do carvão, óleo e gás natural. Então, é um contexto muito alto, um volume muito alto de energia primária, vendo de combustíveis e fontes fósseis. E o objetivo é fazer essa descarbonização, essa troca dessa matriz e, segundo a Agência Internacional de Energia Elétrica, um dos pilares dessa transição energética seria o hidrogênio e os seus combustíveis. Então, o hidrogênio é um dos pilares dessa transição energética, tem outros ali, até que a gente atua, por exemplo, eficiência energética, é um dos pilares da transição energética. Então, a gente vê o hidrogênio como uma grande vetor energético para essa transformação e essa descarbonização.
Então, o que a gente tem? A gente tem que essa transição energética ela vai estar pautada na descarbonização das economias, tem um aumento dos combustíveis fósseis, cada vez fica mais caro extrair esses combustíveis fósseis e a tendência dele é ter esse aumento. Tem um outro contexto que é a redução da dependência energética. Hoje, no mundo, a gente tem dois conflitos, um da Ucrânia com a Rússia e até do Hamas lá e Israel. Então, esses conflitos eles tendem a encarecer os combustíveis fósseis. Então, o hidrogênio ele vem como um novo vetor energético na nossa visão. Ele tem uma baixa emissão de CO2, dependendo de como ele é gerado. Ele tem uma alta densidade energética, uma alta eficiência em conversão, dependendo do método de conversão, suprimento abundante, principalmente aqui no Brasil, e armazenável e pode ser transportado dependendo dos critérios. Então, esse novo vetor energético é o hidrogênio. Essa chamada estratégica foi justamente para poder impulsionar como um catalisador desse desenvolvimento da tecnologia. Hoje, o consumo de energia elétrica no setor está em torno de 570 terawatt-horas. Então, esse é o consumo hoje que a gente tem. Se envolver a descarbonização dos demais setores, petroquímica, PRA, cimento, é um consumo não elétrico hoje da ordem de 2,5 terawatt-hora, então um volume de 2.500 terawatt-hora, então é um consumo muito alto, elevado. Então esse hidrogênio pode ser utilizado nessa descarbonização de outros setores, fertilizantes, entre outros, e também pode ser objeto de reconversão para o setor elétrico. Então, o hidrogênio é um vetor energético importante na nossa visão. Então, a gente vai estar trabalhando para incentivar essa, essa, esse desenvolvimento dessa chamada estratégia com projetos que tendem a avaliar principalmente o impacto dessa geração de hidrogênio no setor elétrico. Aqui o contexto da chamada estratégica, o que vem ser uma chamada estratégica da ANEEL? Ela tem como premissa estudar temas considerados de grande relevância e que ainda não estão maduros assim e viáveis economicamente no momento, precisa de um esforço conjunto e coordenado para que várias empresas e entidades executem projetos nessa direção. A participação das empresas do setor elétrico ela é livre, ela não é obrigatória, é voluntário, tá? Além disso, a gente tem a participação de entidades intervenientes. No edital, vocês vão ver, a gente listou uma série de entidades intervenientes que a gente vai convidar, inclusive o BNDES que está participando aqui com o Guilherme, a gente vai fazer um convite formal ao BNDES e outras entidades intervenientes, e fazer o acompanhamento através de relatórios, reuniões e workshops. A duração máxima, 48 meses, prorrogável por mais 12 até 60 meses é o prazo máximo para a execução da chamada. Então, o que coube à ANEEL? A definição das diretrizes e a publicação de edital. Então, a gente fez isso, como eu falei no início, essa chamada teve uma inovação que a gente publicou para consulta pública o edital antes de executá-lo. Isso deu um ganho muito grande de aprimoramento do documento que foi feito. E agora a gente vai estar na fase de divulgação, como esse evento. Esse é o primeiro evento que a gente está fazendo de divulgação. Vão ter mais, vou apresentar na sequência quais os eventos que a gente vai ter. A partir do momento que tiver tem um prazo para recebimento dessas propostas, a gente vai fazer a avaliação inicial e aprovar, a diretoria da ANEEL vai aprovar para execução. E aí fica na nossa parte mais de acompanhamento e monitoramento até a avaliação final dos projetos. Ok? Então, aqui, só para citar algumas chamadas estratégicas, como o próprio professor Lival destacou, a gente tem algumas chamadas aí, todas voltadas aí a energias renováveis. Então, teve a primeira solar fotovoltaica em 2011. Então, hoje, a gente tem aí um boom de solar fotovoltaica, como a de eólica também, em 2014. Então, desenvolveu essa tecnologia e tornou ela viável economicamente, além de fazer parte aí do índice lá que é definido como metas para o Brasil aí na ONU. Então, como falado, a gente fez a consulta pública 18,
foi um recorde aqui para a gente, aqui da área, foram 1.568 contribuições, uma das maiores consultas públicas de contribuições aqui da ANEEL, e ela está distribuída e apresentada aí em 73% de instituições ligadas a agências regulares, instituições de pesquisa, conselhos de consumidores, tá? Então, 31% de apresentação, contextualização, 31% características do projeto, 22% rito de avaliação, execução e monitoramento, e 3% com relação a critérios de entidades. Então, a gente tem, assim, uma distribuição muito grande. Essas contribuições, realmente, elas foram avaliadas e 2/3 delas foram recebidas. Então, a gente tem aqui um percentual de 50% que não eram aplicáveis como contribuições, elogios e algumas observações que não caracterizariam como contribuições. Então, dos 50% que são contribuições efetivamente, a gente considerou como aprovadas total ou parcial 2/3 dessas contribuições. Então, é um volume significativo de aproveitamento de contribuições na consulta pública que a gente fez. Então, é uma inovação, a gente teve um ganho muito grande. E agora aqui eu acho que tem um resumo de todas as contribuições aqui, até para poder ficar bem claro. Então, com relação aos objetivos, tá? Então, o principal ponto aqui da chamada é o impacto do hidrogênio no setor elétrico. Então, a gente tem que ter claro que isso daí vai ser um ponto de avaliação, que é ter o impacto no setor elétrico. Eu vou mostrar mais à frente que todo o recurso do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANEEL é destinado por empresas de energia elétrica. Então, o consumidor de energia elétrica, que é assim, o que paga a tarifa, então a gente vai estar focado na avaliação do impacto no setor elétrico. Ele vai servir de base para suporte de regulação e também novos negócios e formação de redes de inovação no setor elétrico. A gente, como critérios, a gente define que a empresa, o consórcio ou o proponente, ele deve estar alinhado com a indústria, startups e centros de pesquisa, universidades. Então, essa rede tem que estar formada para poder ser aceita a proposta. A gente ampliou o escopo. No primeiro momento, a gente tinha colocado somente hidrogênio renovável. Aí, a partir das contribuições, a gente estendeu para eletricidade de baixo carbono, possibilitando também outras formas, como a biomassa, para poder gerar via pirólise, e regras especiais para sistemas isolados. Eu vou mostrar mais à frente. Também foi uma contribuição que a gente recebeu durante a consulta pública. Então, a gente previu dentro do edital uma característica especial para sistemas isolados, que eu acho que faz sentido no país que a gente vive. Rotas tecnológicas. A princípio, todas as rotas tecnológicas serão aceitas. O único ponto é que todo o insumo energético tem que ser oriundo de eletricidade. Por quê? Porque o recurso é o setor elétrico, então a gente está focando na geração, na eletrólise, ok? Geração de energia elétrica que vai vai fornecer energia para fazer eletrólise. E pirólise, a energia elétrica tem que ser um insumo para essa pirólise. Um outro ponto importante, a apropriação das receitas dos projetos, ela vai seguir o regulamento do PDI e do PEQI para apropriação dessas receitas. A gente prevê a venda do hidrogênio e também os produtos gerados nas duas modalidades que a gente vai ter, que é peças, componentes e planta piloto, e depois uma receita de alienação da venda da planta após terminar, ou até a própria venda das peças e componentes, se for o caso. O tema estratégico, a gente alinhou o desenvolvimento com o tema estratégico da Agência Internacional de Energia, faz parte do edital. A planta piloto seria o 511 e peças e componentes enquadraria no 52, 51, 52 e 59 da agência. São temas da Agência Internacional de Energia. E alguns resultados secundários. Ações de comunicação e divulgação. Está previsto no edital que toda ação de comunicação e divulgação tem que ser comunicada, principalmente a inauguração de planta piloto com antecedência mínima de 60 dias. Eu acho que a gente tem que ter isso daí, a divulgação tem que estar alinhada com a ANEEL, até porque
para evitar ruídos com relação a essa parte de divulgação. E integração intersetorial, a gente estimula essa integração intersetorial, porque a gente visualiza que o hidrogênio ele é muito transversal e ele vai ser importante para essa transição energética de outros setores, a descarbonização de outros setores. Tá, então, aqui é um resumo das análises e contribuições. O edital contempla tudo que eu falei aqui nesse momento. E agora eu vou dar as diretrizes gerais das chamadas aqui com relação aos resultados esperados. Com relação à Lei 9991, o importante é, como eu destaquei nos slides anteriores, tanto as concessionárias, permissionárias de distribuição, transmissão e geração, elas têm que aplicar uma parte da receita operacional dela em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. Então, por isso que a gente está restringindo entre todo o insumo tem que ser baseado na geração de energia elétrica do setor elétrico. Aqui as diretrizes da chamada é o estudo dos impactos no setor elétrico e externalidades. A gente está associando, um dos critérios nossos é ver o impacto que a geração de energia elétrica vai ter no setor elétrico, identificar as oportunidades para o setor elétrico brasileiro no âmbito da produção do hidrogênio. É isso que a gente quer saber, até o que a gente precisa fazer, proposição de melhorias regulatórias, é o trabalho que, como o professor Nivaldo falou, hoje tem algumas diretrizes, hoje é possível fazer um projeto em hidrogênio, mas eu acho que proposição de melhorias regulatórias faz parte do escopo, faz parte do resultado da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Desenvolvimento de tecnologia e soluções nacional. Então, a gente está pretendendo ter projetos com desenvolvimento de tecnologia, seja de peças de componentes, seja de plano piloto, ou até nacionalização de tecnologia. Criação de redes de inovação em hidrogênio é um outro ponto importante. Eu acredito que isso daí já está definido no nosso PDI, para o EQI, que a gente colocou como aí para os próximos anos, que a gente tem que ter rede de inovação criada. O setor elétrico ele tem que estar associado com a indústria, tem que estar associado com a academia, nada se constrói sozinho, tudo tem que ser feito em rede, a potencialização de ganho é muito grande. E criação de novos negócios e oportunidades, criação de novas oportunidades de negócio para o setor elétrico como um todo. Eu acho que esse é um ponto chave aí para a evolução do programa, e essa chamada estratégica tem esse potencial muito grande de criação de oportunidades de negócios aí no setor elétrico brasileiro. Bom, aqui a gente tem as duas modalidades de projeto que poderão ser apresentadas, uma de peças e componentes e outra de plano piloto. Então, a peça no caso de peças e componentes, a gente tem peças e componentes para conversão e armazenamento, ou seja, eletrocizadores, CAC, máquinas térmicas, recuperadores de calor e etc. Tem diversos equipamentos e componentes que podem ser desenvolvidos aqui no Brasil, pode ser nacionalizados. Então, a gente vê um grande e amplo espectro aí para poder fazer essa nacionalização ou esse desenvolvimento de novos equipamentos. Redução ou recuperação de perdas energéticas é um ponto importante aí na conversão da energia elétrica no caso, com a eletrólise ou até com a pirólise, para ter o hidrogênio, e como fazer essa conversão do hidrogênio ou em energia ou para poder em outros setores. Então, é um ponto importante aí para essa redução, projetos que incentivam, equipamentos que incentivam e até armazenamento de forma mais eficaz que a gente tem hoje. A possibilidade de nacionalização, eu já tinha falado, patente obrigatória, é bem claro. Contrapartida mínima permaneceu em 10% e testes em campo obrigatórios. Aqui a gente está falando um TRL a partir de 6 acima, né? E vamos para a modalidade planta piloto. Então, a produção de hidrogênio obrigatória, 1 megawatts até 10 megawatts. Então, esse ponto já estava na consulta pública e foi inserido um mínimo de 50 quilowatts para sistema isolado. Um ponto que foi uma contribuição que a gente aceitou e a gente achou que fazia muito sentido para ter pequenos geradores, somente no norte do país, onde a dificuldade para levar
diesel para poder atender essas comunidades de sistema isolado. Então, geradores menores, até 50, ele pode 50 até 1, pode ser utilizados para poder fazer projetos naquela região. A certificação do hidrogênio produzido, a gente vai exigir e vai aceitar de qualquer entidade certificadora, a gente não tá limitando, hoje já existe algumas, aqui no Brasil a CCE, ela tem trabalhado para a certificação do hidrogênio, ela pode certificar o hidrogênio, ela não vai ser entidade interveniente nos projetos, daí foi uma decisão nossa aqui, e ela pode ser parceira dos projetos também. Então, com relação à certificação do hidrogênio, qualquer entidade pode ser a certificadora, seja nacional ou internacional, a gente não tem restrição, e fica a escolha de todo mundo. O que a gente exige é que exista essa certificação. Outro ponto, modelo de negócio, uso final do hidrogênio contratado. A gente quer um modelo de negócio. E a contrapartida mínima, que é o custo da usina, ou seja, a usina que for destinada, por exemplo, uma usina fotovoltaica que for destinada para produzir o hidrogênio, ela não faz parte do, do recurso, ela não pode utilizar o recurso do programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação para poder ser construída, e ela seria uma contrapartida dos parceiros ou da indústria que tiver. Outro ponto é o CCUS também, e o custo da eletricidade, caso ele não construa a usina, ele vai comprar a usina do grid. Então, com relação à eletricidade necessária para fornecer para o processo de eletrólise, não será considerado como uma contrapartida. Não poderá ser utilizado recurso do programa para, para gerar essa eletricidade. Capacidade adicional, os 10 megawatts também. Se há interesse em fazer uma planta de 40, 50 ou até 100 megawatts, esse custo seria uma contrapartida. A infraestrutura de produção de derivados. A gente vai estar, que essa infraestrutura, por exemplo, você vai produzir, ter a eletrólise para ter o hidrogênio. Se você vai pegar esse hidrogênio e transformar em amônia, por exemplo, essa estrutura necessária para a conversão do hidrogênio em amônia ou para outros derivados, ela é de responsabilidade da contrapartida. E 10% do restante do investimento aí. Então, isso é como está desenhado, está bem claro no edital, o edital dá essas diretrizes. E agora vou falar um pouquinho do rito, né? Então, a realização de workshop na ANEEL com apresentação presencial, eu vou passar mais à frente o cronograma. Então, a gente, na avaliação inicial das propostas, a gente vai fazer um workshop presencial e o coordenador do projeto vai apresentar esse workshop ou alguém que a empresa proponente indicar. A gente vai fazer o enquadramento dos requisitos na chamada e os resultados esperados, a relevância, indicadores PERQI, o compartilhamento de resultados, impacto técnico, científico, regional, ambiental, econômico e a razoabilidade de custos, boas práticas, o custo compatível com o resultado e o plano de destinação final. Acho que esses dois pontos aí, compartilhamento de resultados e plano de destinação final, foram aprimoramentos que a gente fez. E o estudo de viabilidade econômica do projeto. Outro ponto, a gente vai fazer o convite para todas as entidades participantes do PNH2, agências reguladoras afins e agentes de fomento e agências internacionais. Essas entidades vão ser convidadas para poder fazer avaliação desses projetos dentro desse contexto da chamada estratégia. Então, quais são os próximos passos aqui, até para ficar bem claro? Todas as informações com relação à chamada estão divulgadas na página da ANEEL. A gente criou dentro da página da ANEEL, você vai no programa de pesquisa e desenvolvimento, chamada de projetos de PDI estratégico. Então, quem quiser saber mais informações, lá tem o edital, tem as empresas interessadas, e a gente está pretendendo até amanhã publicar o formulário com os critérios, as informações que devem ser apresentadas na chamada. São basicamente as informações que estão no edital, a gente transformou num formulário para que vocês trabalhem e apresentem até 18 de junho, abril, né? É 18 de junho. Tá? Então, aqui está o cronograma planejado. As empresas apresentaram a manifestação de interesse.
como o professor falou, a gente tem um volume significativo, foi a maior demonstração de interesse em financiar projetos, as empresas do setor elétrico, até outras empresas que não fariam manifestar interesse. Então, a divulgação das empresas interessadas está naquele link que eu já falei, e a gente espera o envio da proposta em 90 dias da publicação do despacho. Então, ele está falando 18 de junho, esse envio é o prazo derradeiro. As empresas que não demonstrarem interesse, elas podem ainda enviar o projeto. É lógico que elas não mostrarem interesse, mas que todas elas que mostraram no prazo, a gente publicou. Então, as que não mostrarem interesse até o momento, pode até apresentar o projeto nesse prazo de 90 dias aqui, não tem nenhum empecilho de apresentar. Agora, quem não apresentar o envio da proposta em 90 dias, realmente não, aí encerrou mesmo para participar da chamada. O workshop para apresentação dos projetos, a gente deve ser em julho, essa previsão nossa, 21 dias depois do dia 18 de junho, a gente deve estar fazendo esse workshops, né? A gente vai ver quantas propostas vão chegar, até para a gente se programar aqui. Eu acredito que 1 ou 2 dias, pelo menos, para poder receber essas, essas apresentações. Divulgação dos resultados de avaliação do projeto, a gente está estimando aí 51 dias aí entre apresentação, avaliação e encaminhamento para a diretoria. Aí, mais uma vez, as empresas aprovadas para poder, e ter diversos projetos aprovados para execução, elas têm que apresentar interesse em execução em 10 dias. Nada é vinculado, se a empresa quiser desistir também não tem problema, mas ela tem que, a partir do momento da publicação do despacho, aprovando para execução, ela tem 10 dias para poder manifestar interesse, e depois mais 120 dias para iniciar a execução do projeto, terminando com o prazo de 48 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, dando 60 meses. Aqui um programa planejado de reuniões. Agora está tendo uma apresentação do Lucas, tá, que é o coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação aqui, na Ofgem, que é o regulador britânico. Eu estou fazendo a apresentação no GESEL. Dia 18 do 4 vai ter um webinar de bancos e agências de fomento. A gente está preparando os convites para enviar até amanhã também para esse grupo. Dia 22 do 4 está prevista a reunião do PNH2 para poder apresentar também, e também convidá-los, os participantes do PNH2, lógico, convidá-los, e depois a gente vai formalizar o convite para ser entidades intervenientes. Dia 25 está prevista a apresentação no IAT, lá de Pernambuco, e também na CCE. Dia 2 do 5, agências do setor elétrico, associações de conselho de consumidores, cortou aqui. Dia 9 do 5, universidades, CTs, startups e fabricantes. Então, aqui a gente tem um cronograma de reuniões planejadas aí até maio para poder incentivar, divulgar e chamar todos o ecossistema aqui de hidrogênio a participarem e apresentarem projetos. É uma oportunidade única, ímpar, de poder participar com recursos do programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação e envolver também outros interessados e outros setores também a participar desse projeto. Aqui o nosso cronograma, né? Então a gente fez a consulta pública em junho, a aprovação do edital aconteceu em março, a apresentação das propostas vai ser em julho, e a aprovação da proposta a gente está prevendo em setembro, para início dos projetos, no início de 2025. Bom, era isso que eu tinha para apresentar aqui nesse momento. Eu agradeço a atenção e fico aqui para perguntas. Luciano que Tá bom. Paulo, muito obrigado aqui. Eu imaginei que seria uma apresentação muito qualificada, vindo do geral para o específico. Acho que isso é muito importante, né? Uhum. E destacando, acima de tudo, né, esse foco que você deu na importância do que é uma chamada estratégica. E, notadamente, nesse tipo de chamada estratégica, que envolve a construção de uma planta industrial, que não é uma planta do setor elétrico, como foi o caso de armazenamento, mas é uma planta que usa como insumo a energia elétrica, né, que é o foco central da agência reguladora e que é um dos principais instrumentos da transição energética
naquela vertente da eletrificação. Tudo que eu puder usar de energia elétrica é renovável, né, para substituir, né, os recursos energéticos não renováveis, ele é importante e é estratégico. E eu acho que essa chamada ela foca muito bem nisso, né? E nós achamos aqui também muito interessante essa abertura que a ANEEL deu em relação a esses outros insumos, como você bem colocou, e notadamente nos sistemas isolados. Eu acho que isso é bem relevante para mostrar que política pública tem que ter essa visão estruturada e adequada da dimensão e com as peculiaridades do Brasil. Eu agora, seguindo aqui a nossa metodologia, acertada com você, eu passo então agora as perguntas do Guilherme, lá do BNDES, tá? Indicando que nós estamos recebendo perguntas pelo chat, nós estamos fazendo uma pré-seleção. A maioria dessas perguntas não poderão ser respondidas aqui, mas serão respondidas posteriormente, né? Mas uma parte, ao final das perguntas do Maurício Moscovici, eu formularei algumas para que o doutor Paulo possa responder. Então, agora eu passo a palavra aqui com um agradecimento especial à participação aqui do Guilherme, que é lá do nosso Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um orgulho de todos nós. Por favor, Guilherme, a palavra agora é sua. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Nivaldi, eu que agradeço demais o convite, é um prazer estar aqui com vocês, como sempre. É uma alegria estar aqui podendo dividir com o Paulo, com os amigos da ANEEL. A gente tem interagido bastante, tem sido sempre muito bom. É excelente ter visto sua apresentação e a gente manter e perceber que está sendo muito convergente, né? Tudo que a gente tem trabalhado no banco e na ANEEL. Então, assim, primeira coisa, né? Eu vou fazer alguns comentários e tem uma pergunta. Primeira coisa que eu queria ressaltar era da relevância desse ponto que você trouxe como motivação da gente olhar o hidrogênio, né? Visto que uma grande motivação de verificar impacto do setor elétrico, porque se a gente olha nos números mesmo que você trouxe da apresentação, Paulo, hoje uma demanda de 500 e tantos terawatts-hora, e um potencial de atendimento do quíntuplo disso, né, de 2.500. Então, assim, se uma parcela disso for atendida, for descarbonizada através de hidrogênio, a gente está falando de talvez ter que duplicar a capacidade de geração de energia do país só para atender essa demanda. Então, de fato, é um potencial impacto muito grande no setor que tem que ser estudado de todas essas, né, com todo cuidado, com muita dedicação. A robustez do processo todo, assim, parabenizar a ANEEL pelo resultado, né, da chamada, assim, pelo resultado do edital como o primeiro resultado, e a robustez de todo esse processo da consulta pública e os aprimoramentos que vocês conseguiram trazer por conta disso também, que ficou muito, me chamou muita atenção, tá? Aí eu tenho dois comentários então para fazer. E aí pensando, né, muito na interação, como o banco vai poder se conectar e contribuir também para potencializar os recursos do P&D para a gente atingir resultados ainda maiores com esses projetos. Uma primeira pergunta seria com relação ao ponto que você abordou da apropriação de receitas do projeto, né? Como que vocês, se você puder detalhar um pouco melhor, como que vocês estão imaginando que isso vai ocorrer nos projetos, até para a gente poder pensar em ter essas receitas como uma forma também de poder financiar os projetos, né? Então, esse é um ponto. E um segundo ponto é mais talvez um comentário também do que uma pergunta, mas assim, talvez transformando numa pergunta, é como que vocês enxergam a possibilidade de nesse primeiro, você citou, né, as duas possibilidades de desenvolvimento tecnológico e plantas piloto, mas nessa de desenvolvimentos tecnológicos tem lá registrado, né, a possibilidade de nacionalização, e aí eu acho que aqui tem uma interface
também importante que a gente pode explorar de retroalimentação entre os resultados do P&D e a própria equipe do banco e a sua política de credenciamento, que pode se aproveitar disso para poder ajudar a criar talvez métodos específicos de credenciamento para determinados. A gente já tem uma metodologia específica para credenciar uma planta de eletrólise, tá? E aí com um objetivo de poder financiar os primeiros projetos e ao longo do tempo desenvolver a tecnologia aqui e produzir localmente os principais componentes aí com um grande foco no eletrolisador, mas a gente olha a planta como um todo. Então, outros usos, equipamentos que vão se utilizar do hidrogênio, enfim, que podem ser desenvolvidos aqui, talvez seja a oportunidade da gente também ter um olhar específico para eles e desenvolver metodologias específicas, né, se isso for projetos desse tipo forem levados adiante, né? Então, assim, vejo aqui uma oportunidade também da gente interagir mais, e aí ficam essas duas perguntas, né? De como vocês visualizam a questão da apropriação de receitas, se você acha que na partida projetos já vão estar vislumbrando como vai ser essa receita, ou se isso vai ser mais no final do projeto, enfim, uma visão sobre a apropriação de receitas e uma visão sobre a oportunidade de nacionalização dos equipamentos. Obrigado, Paulo. Ok, Paulo, por favor, responda-se, Grubzek. Tranquilo. Não, obrigado, Guilherme. Obrigado por estar vindo. Obrigado pelas perguntas, eu acho que é importante. E o BNDES é parceiro nosso em diversas chamadas. O convite vai chegar informalmente na reunião do PNH2 e depois formalmente para vocês aí, para poder participar. É um ponto importante, é um ponto novo, tá, o Guilherme, com relação à apropriação de receitas. É um ponto que a gente está vislumbrando, principalmente da planta piloto. É lógico que na nossa avaliação aqui vai ter um momento que a empresa vai investir para poder construir a planta. Então, eu acredito que aí, no prazo aí de 1 a 2 anos iniciais, ela vai estar investindo, não vai ter receita. A partir do momento que ela começa a operar, ela vai ter essa receita, e essa receita ela vai seguir os procedimentos em vigor do PRORET e do PROPDI para poder apropriar a receita dentro de cada setor, cada segmento, geração, transmissão e distribuição. Isso aí está no PRORET e ela vai ter o critério para poder apropriar essas receitas. É um ponto novo, a gente tem debatido com as áreas financeiras aqui da ANEEL, que estão mais associadas, mas a princípio é para seguir os procedimentos do PRORET, tá? Então é isso que a gente está pensando com relação à apropriação da receita e também a alienação da planta no final. Com relação à nacionalização, a gente prevê essa nacionalização dessas peças e componentes, essa nacionalização a partir do momento que ela começar a produzir os resultados, vamos falar assim, os projetos, a gente prevê fazer workshops intermediários. Eu acho que isso é importante para todos os envolvidos no processo, principalmente as entidades intervenientes. Eu acredito que dá um feedback e dá para a sociedade também como está no andamento. A gente, com relação às duas últimas chamadas, que é a chamada de armazenamento e a parte de mobilidade, estão previstos de armazenamento, no caso agora, um workshop até o meio do ano. A gente vai fazer um workshop da chamada estratégica de armazenamento e um workshop até o final do ano da chamada de mobilidade elétrica. E para a chamada de hidrogênio, a gente prevê fazer workshops pelo menos uma vez por ano, ou no máximo 2 vezes por ano, para poder aprimorar e divulgar e dar uma rota com relação ao acompanhamento dessa chamada. E, para isso, eu acho que divulgar os resultados preliminares, entendeu? E até servir como subsídio para o banco, como entidade interveniente, se for o caso, tá? Eu acredito que não tenha problema. A gente quer divulgar, a gente quer que seja potencializado todo o investimento que tenha nesse novo vetor energético. Então, a ANEEL, ela está funcionando, o recurso do programa está funcionando como um catalisador para que novas empresas, novos setores se aglutinem no desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil, que é uma grande capacidade. O Brasil tem um grande potencial na parte de hidrogênio e a gente espera que isso daí ele traga uma maior viabilidade para a geração de hidrogênio no Brasil e gere negócios, oportunidades aqui. Não sei se eu respondi tudo. Ok.
Ok, Paulo, obrigado. Eu, antes de passar aqui para a palavra do representante aqui do Cimatec, que é o nosso parceiro, eu Uhum, pediria que você esclarecesse esse conceito de entidade interveniente. ok. Assim, eu, até numa discussão interna nossa, parece que eu entendi, eu conceitualizei errado e eu queria um esclarecimento seu. A entidade interveniente é que vai ficar do lado da ANEEL analisando os projetos e não do lado dos projetos. Seria isso? Isso, perfeitamente, professor. É importante mesmo até esclarecer. Entidades intervenientes geralmente são entidades governamentais, geralmente, ou nacionais ou internacionais, que não têm, a princípio, interesse nos projetos, não participam de nenhum projeto de pesquisa e desenvolvimento, tá? Não está envolvido em nenhum processo. Então, a gente, dentre as possíveis entidades intervenientes, a gente colocou aqui, elas não podem participar de projetos. Esse é um ponto primordial, independente Claro. porque o governo pode ter uma entidade estrangeira que ela tem interesse em participar de projeto, ou até financiar um projeto, até aportar recursos para o projeto. Então, se ela está nessa situação, ela não pode ser uma entidade interveniente. Ela vai estar do lado da ANEEL para ajudar na escolha ou na avaliação desses projetos. Tá? É nessa linha que a gente trabalha. Por exemplo, eu citei aqui a CCE. A CCE, a gente já não listou ela como entidade interveniente, porque ela está vamos dizer, ela está se moldando para ser uma certificadora. Então, a gente não colocou ela como entidade interveniente, porque ela pode participar de algum projeto como parceira independente. No caso do BN10, na medida em que talvez valesse a pena depois analisar com calma isso, porque ele, de alguma maneira, ele vai ter um financiador de projetos, entende? Sim. Mas Uhum. que, então, tem que ver se isso tem conflito ou não. Nossa Tá. avaliação aqui do GESEL, a princípio, não, Uhum. porque as condições de financiamento vão ser dadas para todos iguais, segundo os critérios que o BN10 usa com bastante eficiência. Tá. Então, com relação ao BNDES, a gente teve essa discussão interna aqui, tá, professor, pessoal. O que acontece com o BNDES? Ele vai oferecer linhas de crédito para todo mundo. E o contrato dele com o proponente, ele independe do resultado do projeto. O proponente vai pegar um dinheiro, um juro que é oferecido ao mercado, ele vai ter que pagar esse juro. Então, o BNDES, apesar dele participar indiretamente do projeto, financiando, ele não tem ganho com o resultado do projeto. Por exemplo, o cara fez uma planta, está gerando hidrogênio, a receita é para o proponente. Então, com essa receita, ele vai pagar, ou é outro financiamento, ou com outras fontes, ele vai ter que pagar de qualquer jeito, vai ter que pagar esse financiamento. Então, na nossa visão, é lógico que a gente vai aprofundar um pouco mais, valeu a observação, Tá? mas a nossa visão inicial é que o BNDES não, além de ser um órgão público, ele não entraria como sim, Não, teria muito outra obrigado, concorrência. muito obrigado. Não, muito obrigado. E a nossa interpretação também aqui, eu acho que a gente corroborou. E só acrescentando que, já que podem ser convidadas entidades internacionais, a modesta sugestão aqui do GESEL é convidar a ERSE para ser uma entidade interveniente, por causa do processo de aprendizagem que a ERSE pode ter em Uhum, relação a essa de financiamento que Portugal não tem. Mas é uma sugestão muito modesta, mas muito de coração, porque a gente sempre tem aprendido muito lá com a ERSE, que é a agência reguladora. Eu passaria agora a palavra para o Joel, do Cimatec, pedindo a gentileza dele abrir a câmera e o fone enquanto nós aqui fechamos. Por favor, Joel. Perfeito. Bom dia a todos, bom dia Paulo, professor Genivaldi, Maurício, Guilherme e todos que estão aqui presentes no webinar. Como o professor Genivaldi informou, meu nome é Joel Ferraz, eu estou aqui como gerente de negócio da área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica da UCMAI Cimatec. Paulo, parabéns pela apresentação, elucidou alguns pontos importantes aí da chamada, e eu entendo essa chamada muito como um catalisador do potencial brasileiro de ser um dos players mundiais aí na geração de hidrogênio renovável. O consumo de
hidrogênio renovável vem aumentando cada vez mais, e com o potencial energético que a gente tem, principalmente fontes renováveis, a gente tem um potencial muito grande, e o edital como um player disso. Isso também está muito aderente aos objetivos aqui dentro do Senai Cimatec, seja na área de educação, como a pós-graduação de energia em hidrogênio verde, processos de hidrogênio verdes, seja também nos centros de competência da área que nós também temos aqui, e também agora com a produção no hub de hidrogênio verde lá no Cimatec Park. Outro ponto que eu queria destacar na chamada estratégica é muito positivo a inclusão da diretriz de proposição de melhorias regulatórias. Diante dessa diretriz, e como a gente sabe que vai lidar com setores diferentes, projetos muito diferentes, né? Isso com certeza vai gerar algumas reflexões regulatórias para a gente. Aí eu queria entender um pouquinho mais como a ANEEL planeja analisar e aproveitar essas prospecções regulatórias elaboradas no decorrer dos projetos. Joel, obrigado pela pergunta. Não, realmente, todo projeto nosso, a gente espera que tenha como resultado, um possível resultado, proposições de melhorias e aprimoramento regulatórios. Então, o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, ele está aqui para desenvolver a indústria, desenvolver a empresa de energia elétrica, desenvolver a universidade, capacitar a universidade e também aprimorar o nosso processo. A ANEEL é uma entidade nova, ela tem uma carência de pessoal, ela é muito pequena, ela é muito enxuta, vamos falar, ela foi criada enxuta mesmo. E esse programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ele tem esse potencial de ajudar a gente no processo, até dar diretriz, até dar caminhos e até dar a proposição de soluções para determinados problemas. Então, a gente espera mesmo, com certeza, que tenha, a partir do momento, principalmente da integração das plantas de hidrogênio no setor elétrico. E o que esperar dessa crescente demanda por energia, porque a planta de hidrogênio, na nossa visão, é uma carga e ela tende a crescer muito rápida e os impactos no setor elétrico vão ser muito grandes. E ele tem um potencial de descarbonizar outros setores. Então, ela tende a ser muito assim disruptiva na parte regulatória. Então, a gente vai ter que verificar vamos falar novos negócios envolvendo o setor de energia elétrica e até para as empresas do setor elétrico. Então, na nossa visão, nessa planta piloto, principalmente a planta piloto, que foi incorporada ao setor elétrico, foi integrada ao setor elétrico, ela deve ter, com certeza vai ter resultados de aprimoramentos regulatórios necessários até para fazer essa integração com o setor elétrico e dependendo de como for a possibilidade, até a evolução do desenvolvimento de projetos de tecnologia de armazenamento também poderiam estar associadas à implementação de melhorias regulatórias na nossa visão, tá? Então, eu acho que tem um amplo campo e toda contribuição a gente vai passar para as áreas de regulação, elas vão acompanhar o desenvolvimento do projeto e poderão interagir, acho que nesses workshops, e até pedir mais resultados para poder caminhar em paralelo com o desenvolvimento do projeto a esses aprimoramentos regulatórios necessários, tá? Para a integração dessas plantas. Ok, Joel, mais alguma pergunta a acrescentar aqui? Não, somente. Obrigado. Eu só, antes de passar a palavra aqui para o Maurício Moscovitch, eu queria destacar aqui a presença do Giuseppe, do Grupo ENS, que é um grupo player ultra importante, que certamente vai ter um interesse muito grande de avançar em projetos, notadamente plano piloto, do Alex Farias, que é aqui do Grupo Arpoador Energia, do André da Petrobras, da Camila e do Everton, do Grupo Voltalia, que como nós acompanhamos a conjuntura, né? Assim, fazemos o acompanhamento conjuntural do hidrogênio através dos nossos informativos. A gente sabe que a Voltalia está com projetos, analisando projetos. Do Eric Oliveira,
da EDP Renewable lá de Portugal. Inclusive, hoje está saindo aí uma nota sobre uma reestruturação do grupo EDP ao nível mundial, do Clênio de Barros, da Eneva, e do Tatsumi, do grupo Neoenergia. Ok? Passo agora aqui a palavra para o Maurício Moscovitch, que é o diretor executivo do GESEL, para fazer as suas considerações e perguntas. Por favor, Maurício. Obrigado, professor Nivaldi. Gostaria de cumprimentar o Dr. Paulo, Dr. Joel, Dr. Guilherme pela presença, em nome deles, cumprimentar todos os presentes aqui nessa reunião. Primeiramente, as palavras só podem ser de elogio à iniciativa da ANEEL, não só no objeto, mas também na forma, né? Ela está conduzindo todo esse processo de uma forma bastante transparente, com toda uma avaliação de contribuições. Então, acho que é algo a ser bastante exaltado em termos de processo e transparência. Doutor Paulo, eu participei de 4 projetos de mobilidade elétrica, de sabatinas aí da ANEEL, né? Então, junto com alguns companheiros que até estão junto aí assistindo, a gente sabe da complexidade que foi esse processo de mobilidade elétrica. E esse processo que a gente está começando aqui de hidrogênio, ele tem uma complexidade muito maior do que o projeto de mobilidade elétrica, porque ele pressupõe casar oferta com demanda. E esse casamento de oferta com demanda, ele significa que envolve outros atores, como foi o caso da intervenção do Dr. Guilherme aqui, e outros, talvez a FINEP, que também é seguramente um player importante no processo, a Embrapi, etc. Então, ou seja, nesse processo de apresentação em 90 dias, quando você vai olhar todo o universo da complexidade que está envolvida, até licenciamento, se você pegar a norma da COEMA lá do Ceará, diz, olha, sistema maior que 5 mega precisa de um rito de EA-RIMA, e isso demora 180 dias, ou seja, a gente já começa a ter uma série de envolvimentos, os contratos firmes que vão ter que ser feitos com fornecedores, tanto de bens quanto de serviços, né? Ou seja, toda essa questão do arranjo, do modelo de negócio e da captação de contratos, memorandos de entendimento, ou seja, tudo isso talvez exceda esse prazo dos 90 dias de preparação do projeto que foi dado. Então, a minha pergunta para você, Paulo, é como é que a ANEEL está vislumbrando essa complexidade e a necessidade que o projeto comece justamente formalizando todo esse processo de relacionamento que vai ter que ser formalizado em função até da aprovação do projeto, ou seja, você vai ter muito mais facilidade de obtenção de dados oficiais dos fornecedores de bens e serviços se você tiver um projeto aprovado. Então, como é que você vê vamos dizer assim, esse interregno entre a apresentação do projeto na sabatina e a efetiva, vamos dizer assim, o efetivo começo desse projeto? Está fechado o teu microfone, Paulo. Você pode abrir? Maurício, desculpa. É uma pergunta importante. Eu acho que a gente vai ter que debruçar nisso daí com relação a isso. A gente acredita que já tenha um desenho da proposta bem equacionado. Talvez não todos os agentes vão estar já prontos aqui, mas a gente está esperando que nessa proposta ela venha mais completa possível. É lógico que pode, pelo menos alguns memorandos de entendimento, sim. Por quê? A chamada é voluntária. A gente vai, com base no projeto que foi proposto, a gente vai fazer a avaliação, os itens e os pontos que estão ali. Ele deve ter um projeto, basicamente, a cadeia pronta. No caso da planta piloto, até o off-taker tem que estar associado aí, pelo menos a gente espera que tenha o off-taker já, pelo menos sinalizado, que tem interesse em comprar. A ANEEL vai ter o prazo de avaliação e vai ter a aprovação da diretoria. Da aprovação da diretoria até o início do projeto são 120 dias.
mesmo que você, teoricamente, você tenha um off-taker ou tenha um fornecedor e quiser alterar, ou quiser mudar, se você pode mudar ao longo do projeto, dependendo, desde que seja justificado, você pode mudar. O que a gente espera, e outra coisa, é um processo voluntário, então eu acredito que você vai ter um prazo aí até o início do projeto para poder consolidar ele. E outra coisa, a empresa que tem um projeto aprovado, ela tem um prazo para poder manifestar interesse, e ao mesmo tempo ela fala assim, não, eu não tenho interesse em cumprir, não tenho interesse em fazer, entendeu? Ela vai ter o prazo para iniciar o projeto. Então, ela manifesta interesse e não tem penalidade nenhuma se ela desistir de algum projeto. Então, isso que é importante deixar claro. A gente está trabalhando numa proposta, essa proposta vai ser deliberada e aprovada para aprovação, para implementação daquele formato que vocês, dentro do mérito, vamos falar assim, a gente vai avaliar o mérito. Caso a empresa de energia elétrica, que é regulada, ela, por algum acaso, ela fala, não, eu não tenho mais interesse, ela não tem penalidade nenhuma, é uma ação voluntária dela, tá? Então, eu acredito que o prazo de 90 dias, eu acho que vocês, quando a gente publica a consulta pública, o ano passado, ela tem um prazo de maturação, a gente mudou algumas coisas, mas para aprimorar, então as empresas que têm interesse em participar, elas já estão assim, elas já estão estudando o processo, então eu acredito que 90 dias vai dar para construir essa proposta para levar para aprovação. Essa é a nossa avaliação. Mas, se for o caso, a gente vai ter diversos workshops aqui ao longo do mês, desse mês e comecinho do mês que vem, a gente vai receber essas contribuições e vai avaliar internamente, tá? Agora, se você puder mandar um e-mail com essa, com essa consideração, eu internalizo aqui com a equipe até para a gente avaliar como vai fazer e o que vocês estão pensando. Mas, na minha visão, eu acho que esse prazo de 90 dias dá para construir uma proposta para poder e defender essa proposta e englobar todos os possíveis parceiros aí. Nossa avaliação, tá, Maurício? Professor Nivaldo, eu posso fazer uma outra pergunta? Claro, não, está em aberto. As perguntas do debatedor está em aberto, ao contrário. Ou seja, primeiro agradecer muito a sua resposta, Paulo, obrigado pela resposta. A segunda pergunta, ela está muito ligada a projetos tipo Brownfield, que possam ser feitos juntos ao consumidor do hidrogênio, tá? Ou seja, nesse caso, a contrapartida que é exigida, ela pode ser econômica, ou seja, do ponto de vista de cessão de terreno, cessão de infraestrutura de utilidades, cessão de dutos existentes, enfim, toda a, vamos dizer assim, pessoal até da equipe da empresa que vai absorver essa produção de hidrogênio. Ou seja, essa contrapartida é uma contrapartida que faz sentido dentro das regras que vocês estabeleceram? Essa é a pergunta. Obrigado. Não. Ok, Maurício, obrigado. Com relação à a planta de hidrogênio, ela pode ter contrapartida econômica. A modalidade peças componentes tem que ser financeira. Tá? Então, isso deixar claro. Então, a planta econômica, a planta de hidrogênio, ela pode ter como contrapartida principalmente a parte de geração de energia elétrica. Então, ela tem essa possibilidade de ser econômica, ok? E no caso de peças componentes, não, é financeiro mesmo. Perfeito? Obrigado Tá pela ok, resposta. Maurício. Tá ok. Teria mais alguma pergunta, Maurício? Não, acho que eu estou satisfeito com as duas perguntas e as duas Tá respostas. bom. Obrigado. Tá. Não, assim, aí aprofundando um pouco, detalhando um pouco essa segunda pergunta do Maurício. Quer dizer, implica dizer de que na montagem da planta, os custos envolvidos com essa montagem da planta piloto, eles podem ser considerados como uma contrapartida do off-taker, que é o parceiro mais importante na formação da RISE. Está correta essa afirmativa, Paulo? Está fechado o microfone de novo, Paulo.
Professor, o senhor está falando a parte da planta de eletrólise, certo? Então, ela vai ser instalada uma planta de eletrólise num consumidor. Ele vai fazer toda a parte terraplanagem, ele vai ter um custo de terraplanagem, sei lá, vai ter a parte de construção civil, essa parte ou a parte até de conversão, de conexão com a planta por exemplo, fotovoltaica que estiver fornecendo energia para essa planta de eletrólise. Então, tem uns custos que poderão ser apropriados, sim, dentro da planta, necessários para a planta de eletrólise, vamos falar assim. Ok. Não, isso é muito essa diferenciação, né? Porque a gente entende, inclusive tem uma pergunta aqui feita pelo Marcelo Matti, que eu gostaria de aproveitar a pergunta dele, que é a questão do off-taker, né? Na realidade, o off-taker ele tem um papel fundamental, porque é ele que vai consumir o hidrogênio. Nos parece que no conceito, né, de planta piloto, o off-taker tem que estar diretamente envolvido. E daí esse seu esclarecimento é muito importante, porque isso passa a ser uma contrapartida aqui dele. Agora, eu tenho aqui, agora eu acho que a gente entra um pouco. A gente tem várias perguntas, algumas a gente até pretende, a gente está copiando todas essas perguntas e estará enviando para a ANEEL através da sua eficiente e simpática secretária, a Ivone, né, que eu até considero ela o seu anjo da guarda, né, porque ela está sempre ali no seu entorno, ali cuidando do seu bem-estar profissional, né? Então, eu tenho uma pergunta aqui, o Tatsumi, da Neoenergia, né? Eu vou até ler com calma, porque é uma pergunta relativamente densa e nós consideramos importante. Assim, o desenvolvimento de uma planta piloto de hidrogênio é intensivo em capital, com necessidade de aporte de recursos por parte da empresa, das empresas parceiras. Isso a gente, de certa maneira, tinha considerado no início, o recurso de P&D. A gente entende que o recurso de P&D ele é um catalisador assim, dinâmico e estratégico, né, para o desenvolvimento do projeto, notadamente da planta piloto. Em nosso caso, como haveria aporte de recursos próprios, e não do parceiro, mas do próprio grupo da energia, necessitaríamos de previsibilidade, segurança jurídica em relação ao plano de alienação e operação comercial da planta. Aí, acho que em seguida vem a pergunta: não fica claro como o plano de destinação da planta poderá afetar a operação comercial no projeto, onde haverá aporte de P&D, de um produtor independente de energia e de empresas parceiras. Entendemos que o empenho de recursos próprios do nosso grupo só poderia ser feito sob a premissa da remuneração. Eu acho que essa que é a última questão. Ou seja, o parceiro entra como a contrapartida, né? A Neoenergia ela entra com recurso de P&D, mas ela quer colocar recurso próprio e pergunta se esse recurso próprio tem condição de ser remunerado ou não. Essa que é uma... Acho que eu procurei resumir, sintetizar. Ok, Tatsumi, obrigado pela pergunta. O Brito, acho que já me mandou essa pergunta aqui, a gente está avaliando a pergunta, de certa forma, ela é complexa, ela não é simples a resposta, mas eu vou dar linhas gerais, a gente vai ter a oportunidade de debater um pouco mais na reunião específica com as empresas de energia elétrica, mas o que eu posso falar inicialmente é o seguinte, vamos lá. O recurso de P&D, ele vai fazer como catalisador, como você falou. Então, um projeto vamos pôr, 100 milhões de reais. Se o custo P&D entra com 50 milhões de reais, 50% da planta foi desenvolvida com o recurso de P&D. Então, a gente está falando de 50 milhões. 25 milhões com recurso próprio
da Neoenergia e 25 milhões com recurso de parceiros. A ANEEL ela vai regular somente o que foi com relação ao P&D. O restante do recurso, na hora que for alienada a planta, ela vai ter uma desvalorização, é uma planta piloto, ela vai ter que ter, segundo o PRORET, uma avaliação de um laudo e, proporcionalmente ao investimento de P&D, vai ser, por exemplo, se ela for, depois de terminado o projeto, vai fazer alienação. Aí tem um laudo de avaliação, segundo o PRORET lá, avaliou a planta em 50 milhões. Então, o P&D entrou com 25, com 50, então 50% desses 50 milhões fica volta para o programa, volta para a modicidade tarifária, dependendo da regulamentação vigente que estiver falando com relação a isso. 25% vai para a Neoenergia, como forma de aporte dela, ou Neoenergia, ou outra empresa que tiver interesse, e 25% vai para o parceiro. Então, é isso que a gente trabalha, é proporcional ao investimento do programa. E também a avaliação que vai ter que ter quando você for alienar qualquer bem, você tem que fazer um laudo de avaliação. Esse laudo de avaliação vai servir de balizamento para a venda da planta para outro parceiro, para outra entidade, ou outro parceiro, ou até a própria Neoenergia quiser comprar, mas ela vai ter que ser remunerada por essa avaliação aí. Uma auditoria independente de avaliação. É isso que a gente está trabalhando no momento. Podemos aprimorar? Podemos. Mas hoje a regulamentação vigente que está no PRORET é essa. Ok, doutor Paulo, obrigado. Sim, muito didático, que expressa. A pessoa, para ser didática, tem que conhecer muito, né? Então, eu acho que e toda essa sua carreira aí, desde 98 na ANEEL, mostra essa sua competência. Eu tenho agora aqui uma pergunta do Alex, que é lá da Arpoador, e que ele tem uma particularidade, porque ele vai ser meu orientando no PEP, lá no Programa de Políticas Públicas, lá do Instituto de Economia, da qual eu sou professor, e eu já fiz ele que a dissertação dele de mestrado tem que ser sobre hidrogênio. Então, ele concordou. Então, eu vou abrir mão aqui, usar um pouco essa qualificação dele, que eu acho que é muito importante, e de um grupo bastante atuante, que é o Grupo Arpoador aqui, que fica aqui no Rio de Janeiro. 4 perguntas bem pontuais, e aí a cada uma eu acho que você pode responder sim ou não. A primeira pergunta: uma planta de diesel renovável pode ser paga pelo P&D? Essa é a primeira pergunta. Eu vou fazer as 4, que aí eu já... Em segundo lugar aqui, tem uma ligação aqui de... Deixa eu tirar aqui, desculpa. Segundo, existe algum percentual de erro do orçamento? 10%, 20%? É prevista a correção pelo IPCA ou por algum indicador? Terceira pergunta: o orçamento pode ser feito em dólar? Caso negativo, como é que a moeda estrangeira seria cotada, seria definida? E, por último, na fase de apresentação de proposta, o projeto deve ser conceitual ou deve ser levado em consideração um projeto básico de engenharia? São essas 4 perguntas do meu aluno Alex. Pronto, está aí, Alex, para você, por favor. Vamos lá. Essa parte do diesel renovável tem que estar bem claro que a planta, independente do diesel renovável, ela tem que ter impacto no setor elétrico. Então, vai ter que ser avaliado se para a geração desse diesel renovável houve impacto no setor elétrico. Ou seja, você gerou esse diesel renovável como? Ele está com uma conexão no setor elétrico, para gerar esse diesel renovável. Esse é o principal ponto que precisa avaliar, como que você está gerando esse diesel renovável que eu estou imaginando que deve ser baseado numa biomassa. Então, você vai ter uma fonte de energia elétrica transformando essa biomassa nesse diesel aqui, e depois você vai transformar esse diesel em hidrogênio. Isso que eu estou imaginando. Então, tem que ver se você está gerando esse diesel renovável a partir, por exemplo, de um combustível fóssil que não está interligado com o setor elétrico, a princípio não. É isso que tem que deixar claro. A gente quer ver o impacto da geração de hidrogênio no setor elétrico. Se esse diesel que foi gerado aqui não utilizou energia elétrica, a princípio não.
com relação ao percentual de PI do programa. A gente não tem limite percentual, o único percentual que a gente deixa claro é com relação à contrapartida, que é 10%. Não estamos prevendo correção, eu acho que é um valor que pode ser atualizado, mas a gente não prevê nenhuma correção. Se você tem uma proposta de projeto, você vai executar o projeto, e depois você vai prestar conta do projeto. Você tem uma estimativa inicial e depois você vai prestar conta do projeto. Com relação aos valores, o ideal é você transformar em moeda corrente nacional com a data de conversão, tem a cotação em dólar e a conversão na data de valor, colocar em reais sempre. E com relação o último ponto que eu não estou conseguindo aqui, ao projeto básico. O projeto básico talvez seja um pouco mais detalhado, talvez o projeto básico depois de aprovação, você vai ter que detalhar especificamente, mas eu acho que é um projeto que tem que ter começo, meio e fim, ele tem que estar detalhado o suficiente para que seja possível a aprovação. Não seria, eu acho que não entraria ainda no projeto básico de implementação, mas pelo menos você tem que ter, olha, eu vou produzir uma planta de 10, eu vou precisar de tantos equipamentos, tantos milhões para essa planta, tanto a conexão vai ser. Então, o projeto básico talvez seja um detalhamento um pouco maior, mas é na linha de um projeto básico. Vamos falar assim, é difícil você falar é um projeto básico e não é um projeto básico, mas você tem que detalhar todo o projeto que você vai executar com o off-taker, com o que você espera de resultado. Então, tem que ter um detalhamento, um mínimo de detalhamento para que seja possível uma avaliação da ANEEL e das entidades intervenientes aqui. Mas não seria um projeto básico propriamente dito, bem mais detalhado. Tá, quer dizer, então, só reforçando e corroborando aí a sua resposta aí, quer dizer, quanto mais detalhado e aprimorado tiver o projeto, mais possível de sucesso e de ser bem avaliado ele terá. É isso. É isso. Né? O projeto então, básico, ou seja, da onde vem a energia, como é, no caso do plano piloto, da onde vem a energia elétrica, entende? Como é que é o eletrolisador, quem é o off-taker? Sim, e a produtiva tem que estar bem estruturada. É isso, né? E qual é o financiamento? Ok. O Alexander, nós já estamos aqui quase finalizando. Obviamente, aqui tem umas perguntas muito grandes, notadamente lá do nosso colega lá da Neoenergia, que está muito nesse tema, que é natural, eles têm lá uma decisão até da Iberdrola Mundial, né? Já perceberam que o Brasil tem um potencial muito grande nisso. Essas perguntas maiores a gente vai passar para a ANEEL, para que possa ser respondida. Mas tem aqui uma do Alexander, que é bem pontual, mas que eu acho que ajuda um pouco. A primeira delas é assim: existe alguma regulamentação que possa ser consultada a partida financeira? Será um modelo similar ao da FINEP, depositando dinheiro via conta bancária? Eu não sei se a gente ainda já teria esse detalhamento sobre isso. Essa é a primeira pergunta. E uma outra é sobre a característica, que é muito comum em projetos chamados estratégica, né? O coordenador do projeto no setor de energia poder dar mais detalhes sobre o que é o setor elétrico, ou seja, alguém de algum ICT, de uma outra área de pesquisa seria considerado? São essas duas perguntas aqui que o Alexander formulou e que talvez você possa responder agora. Com relação à contrapartida, não existe critério, assim, não existe procedimento. O que tem é a experiência que a gente teve em projetos anteriores. Ela está definida no regulamento do ProPDI e do PEQI, existe essa necessidade dessa contrapartida. Lá tem as duas modalidades, financeira e econômica, definida lá no regulamento. E o que seria isso? Então, o regulamento do ProPDI e do PEQI tem uma definição mais clara do que seja essa contrapartida e como ela é aportada. Mas ela é aportada durante o desenvolvimento do projeto, juntamente com a ordem de serviço lá, que vai ser aberta pela entidade proponente, e esse aporte vai ser feito, a princípio, na conta que a entidade proponente estiver desenvolvendo o projeto. Então, é nessa linha que a gente trabalha. Regulamento, ProPDI e PEQI, que fala da contrapartida,
a gente não tem uma regra clara, mas é uma contrapartida, e ela deve ser aportada, a financeira principalmente, ou na conta da empresa componente, que ela vai identificar essa conta e aí a entidade parceira ou que vai participar do projeto vai aportar a contrapartida financeira na conta. Com relação à contrapartida econômica, ela deve ter estimado o que ela vai gastar, ela deve ter um custo disso daí, deve ter uma avaliação do que ela está fazendo e ela deve ser apresentada junto para a entidade proponente. Ó, minha contrapartida econômica é essa, estou fazendo isso, 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 e provar que ela fez essa contrapartida econômica, vamos falar assim, no caso. Tá. E a outra pergunta é sobre a qualificação do coordenador do projeto. Ok. Se os 10 anos de experiência valem para outro ICT que não seja de energia, etc. Tá, com relação à qualificação do processo, a gente teve até uma discussão interna aqui, porque é importante que o coordenador do projeto ele tenha uma experiência sólida no setor elétrico. Tá? No setor elétrico. Por quê? O projeto vai ser desenvolvido no setor elétrico, o coordenador do projeto ele vai, a princípio, tocar o projeto, então ele tem que ter conhecimento nessa área. É lógico que o hidrogênio é um pouco específico, ele transcende um pouco. Então, o ideal é que essa experiência esteja associada também a essa parte do hidrogênio. Pode ser um critério de avaliação, sim. Eu não estou com o edital aqui para poder dar uma olhada com mais calma como está essa parte da qualificação, mas o ponto é que a experiência no setor elétrico ela é imprescindível para poder desenvolver, até para poder fazer. Tá. Mas outras experiências poderão ser avaliadas, sim, com certeza. Mas o coordenador do projeto é um ponto Agora, Tá. Aproveitando isso, que sempre há uma dúvida, porque, obviamente, você coordenar um projeto de uma chamada estratégica exige um esforço muito grande do coordenador. E me parece que há limitação de quantos projetos um coordenador pode coordenar. Sim. Existe, né? Existe, a pergunta, sim. Então, pode falar. Desculpa, professor. Não. Pode responder. Existe? Qual seria essa limitação? Então, a limitação é que o coordenador do projeto ele não pode ser coordenador de outro projeto estratégico da ANEEL no mesmo momento. Até porque, justamente, a gente entende que a pessoa vai ser muito demandada, projeto estratégico, ainda mais do porte dos projetos que a gente está esperando aqui. Ele precisa ter uma dedicação quase integral para poder conduzir. E projeto desenvolvido em rede, ele vai ter interação com diversos players ao mesmo tempo, diversos stakeholders vão estar trabalhando, universidade, indústria e a própria empresa de energia elétrica que vai estar demandando, tem um volume de recursos significativo, então a nossa visão, ele só pode participar de um projeto estratégico, ser coordenador de um projeto estratégico durante a execução dessa chamada. Aí a pergunta que eu faço, assim, por exemplo, até para eu tomar meu caso aqui, eu coordeno um projeto estratégico de mobilidade elétrica, que já está nos finalmente, já está para acabar. Isso me impediria de eu coordenar um projeto de hidrogênio que estaria começando agora? Sim, do jeito que está no edital, sim, a não ser que você informasse, olha, está aqui, a minha parte nesse projeto vai terminar agora e eu vou passar a coordenação para outra pessoa, Okay. Entendeu? Você tem que abrir mão do outro lá, esse que está no edital, tá, professor? Até para evitar, porque realmente Ótimo, a demanda vai importante. ser gigantesca. Tá. Tem uma pergunta aqui, nós já estamos praticamente esgotando aqui o tempo, do Clério Barros, que eu, de alguma maneira, respondida, mas eu acho que vale a pena. Ele fala assim: não entendi bem como a contratação de energia pode entrar como contrapartida. Sei que é uma resposta objetiva, mas eu acho que é importante porque uma das variáveis que vai viabilizar, né, a estruturação dos projetos na chamada estratégica são as contrapartidas, notadamente porque a gente estima valores de 80 a 100 milhões de reais por conta do custo do eletrolisador. Como é que a ANEEL está vendo essa questão da energia entrar como a contratação da energia elétrica para o eletrolisador? Como é que ela está vendo? É um contrato bilateral? Implica aceitar
investimentos numa planta solar, e isso está dentro do projeto de P&D? Uhum. Então, professor, essa é uma pergunta boa, porque é o seguinte, o que que a gente está falando? O programa de P&D, ele vai investir na planta de eletrólise ou de pirólise para produzir o hidrogênio. Toda a parte anterior à planta de eletrólise, vamos falar assim que fica mais fácil, ela é contrapartida. Seja a decisão do empreendedor de construir uma planta fotovoltaica, construir uma planta eólica, ou até adquirir energia da rede para poder transformar essa energia, no caso, fazer a eletrólise da água para transformar em hidrogênio, ela entra como contrapartida. Então, entra sim. Então, a compra de energia do grid para gerar o hidrogênio da eletrólise da água, ela é uma contrapartida, sim. Como Uma pergunta. Não, uma pergunta, só para reforçar, eu até tenho a resposta, mas eu acho que ela vindo da sua pessoa, ela ganha um valor muito maior aqui. Ok, obrigado. Não, claro. Por exemplo, montei uma RISE. Eu tenho lá uma empresa, uma PCH, que tem energia descontratada. Ela quer entrar no projeto. Então, ela entra no projeto e ela quer falar, não, eu não vou vender isso para o projeto, eu vou entrar como uma contrapartida. Isso certamente é fixado pelo PLD, Sim, como é que vocês estão vendo essa questão? a princípio, no caso, a gente pode até definir isso daí com mais clareza, tá? Eu acho que isso daí não está claro, mas a energia que ela fornecer para a planta de eletrólise ou outra planta, ela entra como contrapartida, sim. É lógico que o custo deve ser no PLD, que é o valor que é negociado aí, com certeza. Mas entra sim. Tá, tá. E eu acredito que a última pergunta aqui, quer dizer, uma pergunta que eu até desconheço, assim. Seguinte pergunta: a tancagem de hidrogênio e a liquefação pode ser pago pelo PLD, pelo projeto de PLD? Não, isso daí tá claro até no edital. Por exemplo, você tem, isso daí seria uma contrapartida, tá? Isso daí tá claro no edital. A gente vai pagar a planta que transforma, que faz a eletrólise da água em hidrogênio. Toda a parte final seria uma contrapartida do interessado. Por quê? Porque essa utilização, transformar o hidrogênio em amônia, todo o custo, por exemplo, de transformar o hidrogênio em amônia seria uma contrapartida porque senão a gente estaria pegando recursos do setor elétrico para beneficiar o outro setor. Então, o objetivo é focar na planta para poder ver o impacto dessa geração de hidrogênio no setor elétrico. Então, toda a parte pode ser feita, a gente não está restringindo, mas seria contrapartida. Ok, olha, não, ótimo, eu acho que a gente pode encerrar aqui, adiantando que nós gravamos aqui, eu até esqueci de falar isso, mas isso é um evento público. Perfeito. Vamos disponibilizar esta gravação para quem se inscreveu. Amanhã estão recebendo o link dessa gravação. E aquelas outras perguntas, até maiores e tal, que foram feitas, inclusive estão até chegando aqui perguntas até o momento, nós vamos juntar e mandar para a ANEEL para que ela possa responder até sugeriria que fosse respondida para o próprio GESEL, porque aí nós mandamos as respostas para todo mundo, porque muitas das perguntas interessam a muitos dos participantes aqui. Doutor Paulo, muito obrigado. E eu queria agradecer também aqui a presença do Guilherme Arantes e do Joel, e, acima de tudo, a sua presença por esses esclarecimentos, entendendo que eventos como esse, particularmente os próximos eventos que já estão, serão muito importantes para que a gente consiga acelerar ao máximo o processo da criação da indústria de hidrogênio no Brasil, que vai ter um impacto muito positivo sobre o setor elétrico brasileiro. Muito obrigado, doutor Paulo, e muito obrigado a todos os quase 100 ainda participantes aqui de 1h30. Estamos
recebendo aqui ainda algumas perguntas, mas muitos elogios aqui, e, obviamente, o elogio, acima de tudo, à sua pessoa, doutor Paulo. Muito obrigado e um bom trabalho lá na secretaria. Até perdoe o meu erro na superintendência, é um nível acima, a secretaria é muito bem merecido, inclusive. Ok. Então, uma boa tarde a todos e estaremos enviando as perguntas aí para a sua pessoa, tá bom? Uma boa tarde a todos. Obrigado, Guilherme, Joel e Maurício Moscovitch, e todos aqui os presentes, ok? Boa tarde, então.